O que significa viver a centralidade do Evangelho? Muitas vezes a gente ouve falar, o Evangelho tem que viver o Evangelho isso, o Evangelho aquilo. A centralidade do Evangelho tem que estar ali pulsando em nosso coração. O que significa viver a centralidade do Evangelho? Olha, eu confesso para vocês que eu também falo isso direto. E esses dias no Instagram, uma pessoa me perguntou, Caio, me resuma, por favor, o que é a centralidade do Evangelho? Aí eu falei, vou trazer isso pro YouTube, que eu acho que é bacana da gente falar. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Caio César, muito prazer para aqueles que não me conhecem. Eu sou ministro religioso e sou também professor na plataforma de cursos lá da Udemy. E esse é um quadro no nosso canal chamado Pausa para o Café. Um momento no tempo de tomar um cafezinho, a gente para aqui para conversar sobre assuntos que são relevantes para a nossa vida espiritual. E eu espero de verdade que esse vídeo aqui possa te ajudar a compreender um pouco mais sobre o Evangelho. Galera, eu sei que é muito difícil, às vezes a gente ouve as pessoas falando sobre o Evangelho, virou uma palavra em moda, né, até no mundo cristão. As pessoas estão sempre falando do Evangelho. Antigamente, por exemplo, você vê as pessoas falando mais sobre as Escrituras, né, as Escrituras Sagradas, né, e tal. Então, de certa maneira, são certas expressões, né, que vão ficando famosas ali de tempos em tempos. Eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha visão sobre o que significa a centralidade do Evangelho, por que eu uso isso tanto nos meus conteúdos e por que eu acho que isso é tão importante pra gente hoje, tá bom? Mas antes de seguir nesse pensamento, eu quero só te convidar para você deixar aquele seu dedinho abençoado. Rapaz, esse dedinho, ele faz milagre, viu? Nesse YouTube aqui. Gente, de verdade, por favor, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também esse conteúdo para mais pessoas que querem saber mais, né, sobre o que significa o Evangelho e como viver na centralidade do Evangelho. Então, gente, dito tudo isso, bora lá para o nosso conteúdo. Vamos iniciar aqui brevemente falando sobre esse assunto e eu quero trazer para vocês uma indicação de um livro. Esse livro aqui, de Robert H. Tooney, não sei o nome dele, e com Will Walker também. Fala A Vida Centrada no Evangelho. É um livrozinho curto, mas bem interessante, galera, bem interessante mesmo. É um livro bem bacana, que nos ajuda a entender não só o que é o Evangelho, mas também como viver a centralidade do Evangelho na nossa vida. Gente, o Evangelho, muitas pessoas têm dúvida. Cara, mas o Evangelho não são os 4 livros ali de Mateus, Marcos, Lucas e João? Olha, de fato, quando a gente fala do Evangelho, ele pode ser entendido como essas duas coisas, ou como esses primeiros 4 livros da Bíblia, ou um outro conceito que eu já vou explicar daqui a pouquinho, tá bom? Mas de fato, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, eles são considerados como o Evangelho, porque o significado da palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. E esses 4 livros, eles trazem a boa nova de Cristo. A boa nova, ou seja, a vida, os ensinamentos e também o que significa seguir esse Jesus, o que significa seguir o Messias, digamos assim. Então, por isso que eles são chamados de Evangelho. Por outro lado, existe uma outra maneira de olhar essa palavra, que é uma maneira um pouco mais ampla, quando você entende que a boa nova, a boa notícia que existe na Bíblia não é apenas ali, né, não está apenas contido na vida de Jesus. Eu já vou explicar, eu sei que essa frase ficou um pouquinho esquisita, mas o que eu quero dizer é que a boa nova, né, é que existe um rei e que existe um reino que ele nos convida para fazer parte. E quando a gente entende que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, a gente entende que Deus, ele fala do seu reinado, fala do seu reino, fala dele mesmo, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, nós entendemos que a boa nova de Deus, ela está sendo transmitida e revelada à humanidade durante todo o período da história, desde o Antigo Testamento ao Novo. Então, de certa maneira, quando a gente fala de uma vida pautada no Evangelho, a gente está falando de uma vida que é centrada, né? Que é de fato ali uma vida que representa esses valores, esses princípios do rei e do reino de Deus ao longo de toda a Bíblia.
Então por isso que muitas pessoas quando falam o evangelho, eles não estão falando apenas dos 4 livros, mas estão falando de conceitos centrais, basilares da fé cristã que se encontra em toda a escritura sagrada. Então é importante você às vezes entender isso, que eu sei que são conceitos que para alguns, isso aí eu já sei, mas para outros às vezes as pessoas nunca pararam para pensar e analisar dessa maneira. Então quando a gente está falando sobre evangelho, eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Se você quiser entender um pouco mais, eu vou deixar aqui no card, também no link da descrição, um vídeo que eu falo o que significa a palavra evangelho. Por quê, né? De onde vem essa ideia de boa nova? De onde vem essa ideia de um rei, de um reino? Eu trago no vídeo, né? No outro vídeo que eu fiz falando sobre os ensinamentos de Timothy Keller e também os ensinamentos de Dallas Willard, falando sobre esse conceito de evangelho. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, vai aqui no card, vai no link da descrição que vai te ajudar. Eu gosto de falar sobre evangelho, centralidade do evangelho, pensando mais no segundo ponto dessa palavra. Não pensando exclusivamente nos 4 primeiros livros, mas pensando em toda essa narrativa cristã. E aqui a gente entra num pensamento de cosmovisão cristã. Nossa, Caio, que coisa complicada que você está trazendo hoje. Eu sei, gente, se você ainda não está familiarizado com esses termos, pode ser um pouco difícil, mas eu vou resumir aqui para você. Cosmovisão, o que significa cosmovisão? Cosmovisão é algo que todos nós possuímos, nós temos uma maneira de enxergar o mundo. Cosmovisão é como se fosse um óculos. Eu tenho aqui o meu óculos, por exemplo. Através do seu óculos ali, você tem ali a sua lente, a sua maneira de ver o mundo. Ou seja, cada um de nós possui uma maneira de ver o mundo, possui uma lente, possui um óculos ali. E essa maneira que a gente vê o mundo dita a maneira como a gente se relaciona com o mundo. Então, existe dentro da palavra de Deus a cosmovisão cristã, ou seja, a maneira cristocêntrica, a maneira cristã de se enxergar o mundo. Então, quando a gente pensa na cosmovisão, nessa grande narrativa cristã, a gente está falando, né, sobre o processo não só de criação do mundo, mas também da queda, também de todo o processo de redenção, salvação e consumação de todas as coisas no fim dos tempos. É isso que a Bíblia nos ensina. Essa é a história que a Bíblia conta, que de como o mundo, né, existe, como que o mundo foi não só fundado, mas como ele subsiste diante de Deus. E a Bíblia nos convida a enxergar o mundo de acordo com essa cosmovisão, entendendo essa grande narrativa. E é por isso que eu gosto de falar do Evangelho, né, da centralidade do Evangelho de uma maneira mais ampla. Por quê? Porque quando eu falo do Evangelho de maneira mais ampla, eu estou endereçando essa narrativa bíblica que permeia toda a história, estou endereçando ali também a ideia de cosmovisão cristã. E eu quero te ajudar e me ajudar a enxergar o cristianismo não como um conjunto de práticas, de leis, de regras que a gente realiza, ou até de uma certa igreja específica do qual a gente vivencia a nossa fé, mas é algo muito maior. Envolve o reino de Deus, envolve a criação, envolve as pessoas que estão em necessidade, envolve toda uma gama que representa, né, toda a história, toda a criação, todas as coisas, e assim, envolve tudo mesmo. O Evangelho, ele é uma coisa muito poderosa quando a gente para pensar nesse pensamento, nessa ideia. Esse assunto eu sei que ele pode ser um pouco difícil e complicado, mas eu espero que tenha te ajudado a compreender esse vídeo. Eu sei que é um vídeo mais curto, aqui a gente está aqui no tempo de tomar um cafezinho falando sobre essas coisas, mas se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Traz aquilo que mais te chamou a atenção disso que eu falei, que você gostaria de aprender mais, de compreender um pouco mais. Coloca aqui nos comentários que a gente vai conversando. Mas eu encorajo vocês novamente a ler livros como esse, A Vida Centrada no Evangelho. Se você gosta de estudos mais densos, o livro Igreja Centrada do Timothy Keller é muito bom, fala muito sobre isso também. E tem vários outros, aqui no meu canal eu falo isso direto. Então se você quer saber mais, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, viu galera? Não esquece do dedinho abençoado lá, deixa o seu like, tá bom? E a gente se vê no próximo café. Valeu, meus amigos. Até mais.